2000 anos atrás, no lago de Tiberíades, mais conhecido como Mar da Galileia, surge aqui nesta região um rabino diferente, que era chamado na ocasião pelo nome de Jesus de Nazaré. É interessante como Jesus vai caminhar por essa região e, tendo sido criado em Nazaré e tendo feito de Cafarnaum a sua referência, o seu centro de atividades, ele começa a anunciar uma mensagem diferente, começa a cativar o coração de alguns discípulos e ele inicia um movimento aqui dentro do contexto judaico da época. Estamos falando do primeiro século da nossa era. Jesus, como judeu, num contexto quando o povo é dominado pelos romanos, começa a apresentar as suas mensagens. Ele se apresenta como filho de Deus, se apresenta como um grande profeta, se apresenta como alguém que tem diversas lições para a vida do ser humano, tanto no âmbito pessoal como no âmbito social, e também claramente se apresenta como a grande esperança do contexto judaico da época, que é exatamente a chamada esperança messiânica. Ele é visto como o rei davídico. Agora, quando a gente reflete sobre a pessoa de Jesus, é necessário considerar que é possível fazer vários enfoques a respeito do assunto. Se quisermos fazer um enfoque absolutamente teológico, podemos falar de Jesus enquanto Messias, enquanto Filho de Deus, o que é que o Novo Testamento tem a dizer sobre isso, o que significa a ideia de Deus encarnado entre nós e todas as decorrências, qual a relação que isso tem com a doutrina da Trindade, etc. Mas vamos pensar nosso projeto, nosso objetivo nessas várias reflexões que vão iniciar aqui aquilo que nós queremos dizer. Vamos pensar em Jesus observando como alguém que começa um movimento de espiritualidade, de fé, em torno dessa região, em volta desse belo cenário que é o Mar da Galileia, e vamos avaliar quem é este homem do ponto de vista de alguém que vai exercer liderança, fascínio e criar um movimento que se torna o maior movimento da história humana. Talvez você até não tenha muita fé e nem consiga observar as coisas do ponto de vista, vamos dizer, como se costuma afirmar, dos religiosos. Mas vamos observar o que acontece aqui. Jesus chama a atenção de todos porque, na verdade, vamos assim dizer, ele começa um movimento de maneira independente. Havia naquele tempo vários grupos religiosos e políticos no ambiente do judaísmo e Jesus não fazia parte deles. Ele não era um fariseu, ele não era um saduceu, ainda que haja pessoas tentando argumentar essa possível conexão. É difícil fazer qualquer relação entre Jesus e os principais grupos da época. Ele não fazia parte, ele não era, ainda que alguns tentem fazer, ele não caracteriza exatamente o comportamento de um essênio, muito menos de um zelote ou qualquer outro dos movimentos. Jesus começa um movimento independente e ele é seguido por um grupo pequeno de discípulos que vão estar com ele andando para lá e para cá, ouvindo as suas palavras, os seus discursos, vendo os seus milagres, tudo que ele está realizando. E por incrível que pareça, esse homem que não escreveu nenhum livro, que gastou apenas 3 anos com esses discípulos nessa região pouco importante nos tempos bíblicos para os judeus, e pouco importante no cenário mundial de domínio do Império Romano. Como entender que este movimento se torna o movimento mais impressionante que nós conhecemos na história humana? Nós vamos ver como esse cristianismo, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele acaba se espalhando pela região, vai atingir a região da Síria, vai atingir outras áreas. Aliás, nós lemos aí claramente em Mateus capítulo 4, já no começo do Evangelho, falando como o movimento de Jesus
atingia as multidões e vinha gente de toda parte, inclusive da Síria, de outras áreas, para ouvir o que este rabino da Galileia tinha a dizer. Então, o que é que vamos perceber? Que os ensinos de Jesus, que falam sobre espiritualidade, que falam do mundo vindouro, que responde aos anseios do ser humano sobre a sua relação de culpa, pecado, problemas de consciência, que fala sobre o relacionamento entre as pessoas, que fala sobre como deve se comportar a sociedade, toda essa grandiosidade, amplitude daquele movimento que é iniciado por esse rabino diferente de Nazaré, chama tanto a nossa atenção e vai nos mostrar como é que esse movimento se torna cada vez mais forte. E é incrível porque a fé cristã surge e ela inicialmente é proibida, ela é perseguida, às vezes duramente perseguida. E quando nós estudamos a história da igreja, vemos no segundo século, terceiro, quarto século, o crescimento da fé cristã no Império Romano. É tão impressionante. Mesmo após tantas cruéis perseguições, vamos ver que as regiões inicialmente da Síria, depois no território onde está a Turquia, Grécia, indo na direção do Ocidente, na Europa, norte da África, é impressionante o crescimento das ideias de Jesus, como elas tomam conta do cenário antigo. E é valioso observar que aquela cultura romana ou greco-romana pagã, fundamentada num politeísmo naturalista, vai perdendo espaço cada vez mais e nós vemos que certos conceitos como fraternidade entre os homens, conceitos como amor ao próximo, conceitos de que existe um único Deus que nos explica toda a realidade debaixo do qual nós nos encontramos, certas ideias fundamentais que vão formar aquilo que a gente vai conhecer como referência ética e moral da civilização ocidental, daquilo que a gente chama hoje de mundo judaico-cristão, todos esses elementos surgem a partir da perspectiva de Jesus. Agora, veja, Jesus tinha os seus ensinamentos, Jesus tinha a sua maneira de ser, mas quando a gente olha para como é que Jesus agia, qual que era a estratégia de Jesus, como é que ele lidava com certas situações entre os seus discípulos, como é que ele enfrentava seus inimigos, como é que ele agia quando provocado, como é que ele reagia às vezes de maneira muito forte diante de certas circunstâncias específicas. A pergunta é como é que nós vemos Jesus não agora como o mestre espiritual, não apenas do ponto de vista teológico, não apenas como um rabino que vai explicar o significado daquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, como era Jesus como um administrador das relações humanas. Como é que era Jesus como líder? Como é que a gente pode fazer a relação entre o projeto de Jesus e a realidade de que esse rabino simples, sem qualquer referência de sustentação no judaísmo da época, não só atingiu a história do seu próprio povo de uma maneira impressionante, mas mudou a história dos povos em torno do ambiente do Mediterrâneo da época, mudou o mundo grego, mudou o mundo romano, latino, mudou a história romana, mudou a história da Europa, mudou toda a história, fazendo uma referência absolutamente tremenda que até hoje está presente em todo o mundo. Nós temos hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas neste mundo, dos quais pelo menos um terço deles, quase 2,5 bilhões de pessoas, se dizem, ainda que nominalmente, cristãos. E quando nós observamos essa realidade da cristandade com toda a sua diversidade, por mais que uns pensem de uma ou de outra maneira sobre referências teológicas e dogmáticas, todo mundo admira o caráter de Jesus de Nazaré, a pessoa diferenciada que ele é, o salvador da humanidade como ele se apresenta e
mais do que qualquer outra coisa, a sua atitude pacífica, que está sempre associada à ideia de amor, de tolerância, de misericórdia e de bondade. Quando nós deixamos a cristandade de lado e pensamos na realidade dos outros grupos humanos que têm perspectivas diferentes, é tão interessante ver que muitas pessoas que se consideram agnósticas ou ateístas ou têm outro tipo de perspectiva da realidade, imaginam sim que a cristandade, que a religião institucional é um grande problema, mas é impressionante que um grande número dessas pessoas admira o indivíduo Jesus de Nazaré, às vezes dissociado de todo o movimento que se seguiu a ele. Mesmo no ambiente do judaísmo histórico, muitos que, apesar de entenderem Jesus de maneira diferente da cristandade, admiram o rabino Jesus com suas ideias, com sua postura e sua atitude profundamente marcada por esse amor e por essa fraternidade. Pessoas de outras religiões, de outros grupos, a tradição islâmica, as outras tradições, sempre que mencionam Jesus de Nazaré, de modo geral, o fazem de maneira bastante positiva. Quem é este homem? Quem é este indivíduo? Talvez, seguramente, podemos afirmar que é a pessoa mais importante que já passou pela história humana. Nunca alguém passou tão pouco tempo com uma vida tão simples e conseguiu ter um impacto tão impressionante na história da humanidade. Seguramente Jesus é o maior líder de todos os tempos. Então nós queremos convidar você a iniciar esse nosso momento de reflexão sobre os segredos da liderança de Jesus. Jesus, muito mais do que um mestre religioso, é um mestre de vida, de como devemos viver e conduzir as nossas atividades. Se os seus ensinos fazem sentido, estão sintonizados com aquilo que chamamos de realidade, certamente nós seremos bem-sucedidos e acertaremos o caminho e a trajetória da nossa vida se aprendermos muito com Jesus, mesmo que nós talvez tenhamos algumas dificuldades com certos aspectos teológicos e dogmáticos que os evangelhos nos apresentam. Eu convido você, juntamente comigo aqui, a caminhar pela Galileia, por Jerusalém, por muitos lugares da terra de Israel para descobrir Jesus, o mais importante indivíduo que pisou neste mundo e o maior líder de todos os tempos. Seja bem-vindo, vamos prosseguir na nossa jornada de conhecimento pelos segredos da liderança de Jesus. A escadaria romana, ainda hoje preservada, marca o que foi no passado uma escadaria que ia até o templo de Jerusalém, o segundo templo, que foi o templo da época de Herodes. Muito interessante observar que exatamente aqui Jesus, tantas vezes com seus discípulos, também cercado de pessoas curiosas que falavam sobre diversos temas, tantas vezes andou aqui, a cidade de Jerusalém, nas festas anuais como a Páscoa, o Pentecoste, Tabernáculos ficava lotada de peregrinos e, conforme a lei dizia, todos deveriam comparecer aqui pelo menos 3 vezes por ano.
E Jesus, enquanto passava por essa região, chegava aqui ao templo, vinha para Jerusalém, em tantos episódios ele foi confrontado e foi hostilizado, rejeitado, especialmente pelos líderes religiosos de sua época. É interessante ver que essa controvérsia mais acentuada entre Jesus e os religiosos, muitas vezes os fariseus principalmente, em algumas vezes as pessoas mais ligadas ao templo, que eram os saduceus, e vale a pena observar assim, talvez o auge desse conflito, dessa relação bastante acentuada de ruptura e distanciamento que vamos encontrar entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo quando nós lemos o capítulo 8 do livro de João, especialmente vendo o confronto direto quando Jesus vai dizer aos líderes do seu tempo que eles eram filhos do diabo, vai bater de frente contra eles e vai dizendo coisas cada vez mais acentuadas até o ponto de dizer aquilo que poderíamos afirmar seria o imponderável. Jesus vai dizer, afirmando que ele existe antes de Abraão. Ele começa uma controvérsia sobre o que é de fato o templo, o que deixa de ser, e ele então afirma que antes de Abraão existir eu sou. Bom, a frase eu sou é uma frase praticamente e completamente evitável para o contexto religioso daqueles líderes da época. Eles então jamais aceitariam essa afirmação, porque ao dizer isso, eu sou significa de fato uma espécie de postura de igualar a pessoa que fala com o próprio Deus, já que isso faz uma alusão, uma referência ao nome de Deus. E quando nós vemos esse conflito, essas asseverações diretas de Jesus, essa postura, vamos dizer, nada polida, muito pouco educada, um confronto aberto, direto, a pergunta que a gente levanta é: será que aquele Jesus manso, aquele Jesus sábio, aquele Jesus das parábolas, daquelas palavras tão marcadas pelo enlevo espiritual, será que ele desapareceu? Será que a coisa sumiu? O que é feito de Jesus e como é que nós podemos entender a sua maneira de dirigir os seus discursos e de apresentar aqui os seus ensinamentos e principalmente a sua postura? Não resta dúvida que Jesus vai ser apresentado, especialmente no livro de João, como um líder que é marcado por controvérsia. É interessante observar isso porque até hoje muitos líderes de quaisquer movimentos que tentam marcar presença, chamar atenção e que tentam vislumbrar o crescimento da sua causa, daquilo que desejam fazer, muitos dos líderes tentam fazer alguma coisa, mas é como a gente diz popularmente, parece assim gente sem sal e sem açúcar, gente sem temperos, sem mel e sem pimenta. Enquanto que na postura de Jesus é muito diferente. Jesus não é apenas um professor, ele não é apenas um mestre, ele não é apenas alguém que veio ajudar as pessoas a terem uma vida devocional mais intensa, mais marcada pela meditação. Ele é muito mais do que isso. Jesus é um líder e, portanto, um líder não é aquela pessoa que explica o mundo para os outros. O líder não é uma pessoa que faz com que a nossa mente fique satisfeita pelo entendimento da realidade. O líder é alguém que veio incomodar. O líder é alguém que veio questionar o status quo. O líder é uma pessoa que levanta a lebre quando todo mundo está vendo uma coisa que não faz sentido, quando está todo mundo observando uma realidade questionável e todo mundo repete, porque é refém do status quo, do ambiente da sociedade. O líder bate de frente e diz: não pode ser assim. Todas as grandes revoluções benéficas do mundo que fizeram benefícios para a sociedade no sentido de trazer mais igualdade, de combater injustiça social,
de combater abusos, escravidão e tantas coisas terríveis, só foram possíveis porque alguém radicalizou e bateu de frente de maneira controvertida contra o que estava acontecendo. Nós sabemos, pelo estudo da época, que a situação política e religiosa em Israel era muito complicada na ocasião. É verdade que muita gente era sincera, muitas pessoas liam a Torá, buscavam a vinda do Messias, estavam buscando inclusive uma vida sincera, piedosa, mais intensa, como foi o que aconteceu com grupos como o da comunidade de Qumran, os essênios, mas a grande verdade é que a maioria dos religiosos estavam reféns do sistema. Alguns tinham se vendido para os romanos, estavam naquele espécie de conchavo político da época. Outros simplesmente se renderam a um tipo de legalismo imediato e passavam a controlar as multidões com o interesse puramente no seu próprio poder, na sua própria glória. O Evangelho de João vai fazer muito isso, de estabelecer assim um contraponto entre o que ele chama a glória dos homens e a glória de Deus, e no meio dessa falta de autenticidade, no meio dessa religião comercializada, no meio desse ambiente em que as coisas estão fora do lugar, Jesus chega com toda postura de enfrentamento e sim, de modo radical, vai dizer que estas pessoas que afirmam estar seguindo e obedecendo a Deus, elas estavam motivadas pelo seu pecado e servindo a Satanás. Por isso ele bate de frente. Nesse contexto, Jesus não tem mais o que esconder. Ele não vai ficar dizendo, olha, eu sou um bom mestre, eu vim aqui para ajudar vocês. Ele coloca a sua agenda abertamente, ele vai falar completamente tudo o que diz respeito à sua missão, e ele vai dizer frases do tipo, eu sou aquele que desceu do céu, antes que Abraão existisse eu sou o Messias. Ele vai deixar muito claro para que ninguém tenha dúvida de que Jesus não quis dizer simplesmente que ele era um bom profeta, que ele era uma pessoa que veio ensinar bons hábitos sociais. Ele foi muito além disso. Portanto, a sua postura é uma postura de santa controvérsia. Isso é interessante porque quando nós queremos fazer diferença, e é interessante quando o mundo levanta pessoas, ou no mundo surgem pessoas que querem fazer diferença, essas pessoas só conseguem movimentar alguma coisa mediante a controvérsia. Estão tentando copiar Jesus. Até mesmo a mídia dos dias de hoje consegue chamar a atenção mediante uma controvérsia nem sempre bem pensada, nem sempre consistente, às vezes motivada por outros interesses, mas a referência mesmo. Eu fico impressionado ao perceber como os dois elementos de maior impacto para a liderança, para chamar atenção, aquilo que soa com força, aquilo que tem o gosto do tempero, aquilo que não é insosso, que é tanto a capacidade de ser fascinante, como a capacidade de bater de frente, de ser controvertido, de questionar o status quo, de rejeitar a postura do contexto em que está inserido e de apresentar completamente as suas credenciais, independentemente do fato do grupo estar aberto ou ser capaz de entender o que está acontecendo. Jesus apresenta aqui. Não é possível mudar o mundo, mudar a sociedade, fazer modificações suficientes em qualquer empreendimento sem ter essa dose certa, adequada de encarar os problemas de frente e, em certas ocasiões, ter uma controvérsia, uma atitude positiva, nítida, clara, bastante alinhada com o comportamento que Jesus teve. Estando aqui, nesse ambiente, nesse contexto das ruínas romanas do passado, em frente à escadaria que dava para o templo, aqui na parte sul, nós podemos nos lembrar desse líder fascinante que nos ensinou teologia, ensinou devoção, ensinou a conhecer a salvação divina, mas nos ensinou também a liderar e especialmente a exercer uma liderança tantas vezes marcada por coragem, determinação,
postura absolutamente definida, marcada por uma santa controvérsia.